Por muito tempo, por muitos anos, eu venho falando sobre o aprendizado, o reaprendizado motor da fala. E por incrível que pareça, quando eu criei o meu canal do YouTube há 7, 8 anos atrás, se eu não me engano, acho que tem 7 anos e pouquinhos meses. E esse canal não está ativado hoje, né? Mas eu pretendo abrir novamente esse canal com as pessoas que precisam de uma orientação, pelo menos um ponto de partida, né? E futuramente eu quero fazer isso. Mas quero aproveitar para falar de algo assim que eu sempre gostei de falar, até porque essa percepção que eu tive para poder me tratar da gagueira, para poder me tratar, né, o autotratamento, essa percepção de o que está acontecendo comigo? Por que eu estou assim? O que eu posso fazer para melhorar? Foi esse o ponto de partida que me ajudou a melhorar minha fala. Hoje eu trabalho com locução, não é à toa, tem um propósito aí. E eu lembro que é muito interessante te contar sobre isso, que quando eu tinha lá nos meus 14, 15 anos, a maioridade vem chegando, 18 anos de idade, você começa a vislumbrar que tipo de adulto você vai ser quando crescer. Que tipo de adulto? E ali eu ficava me imaginando, fazendo um planejamento mental. Ficava pensando, gente, eu falo assim, eu sou assim, eu não consigo me expressar. Quando eu vou conversar com alguém, eu começo a gaguejar. Eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. Eu quero ser uma pessoa que fala normal, com uma fala normal, e que seja uma pessoa que saiba interagir com o outro. E aí que está o grande detalhe: o desejo. O desejo de melhorar, de ser uma versão melhor de mim mesmo desde aquela época. E o que acontece é que naquela época, eu não sei como, parece que um anjinho, assim, um anjo de Deus falava na minha cabeça: olha, feche os olhos, pense em você, pense na sua estrutura corporal. Gente, com 14, 15 anos. Olha que louco, pequenininha, adolescente. E sim, eu não queria namorar e passar por muitos perrengues de comunicação. Apesar que lá na frente eu vou te contar uma coisa que aconteceu. Mas tudo isso foi parte de uma construção, de uma história que ela foi se encaixando, moldando para hoje eu estar aqui, melhor do que eu um dia já estive. E assim, eu me lembro que quando eu tinha muita dificuldade para falar com qualquer pessoa, tinha momentos que minha fala saía super fluente e tinha momentos que eu travava. Gente, mas um travamento que me paralisava internamente, que eu falava: "Jesus, o que que eu estou fazendo aqui? Por que que eu nasci? Por que que isso acontece só comigo? Eu não vejo acontecendo com mais ninguém". E isso me deixava muito triste, muito para baixo. E eu me lembro que quando os meus irmãos mais novos, eles iam para a escola, uns estavam na creche, outros na escolinha, né, primeira, segunda série, e eles voltavam para casa. E eu, como irmã mais velha, normalmente eu pegava o livro ali e o caderno para poder ajudar, auxiliar no dever de casa. E aí eu percebi uma coisa: gente, eles estão aprendendo a ler, estão aprendendo a falar, estão aprendendo a ler um livro, estão no processo inicial da comunicação. E eu falei: interessante. Que interessante. Eu tô com problemas de fala, eu tô com travamento, eu tô com gagueira. Por mais que algumas pessoas da minha família não lembrem, de fato não lembram, eu sofri muito. Sofri muito. Tinha uma vez que eu fui num bar com a minha irmã, minha segunda irmã, e assim, foi ela ali conseguiu presenciar um sofrimento muito angustiante, para não dizer outra coisa, que eu passei.
Eu fui pedir alguma coisa lá pro rapaz do bar, não quero falar o que eu pedi, né, até porque, eu não gosto disso, mas, assim, eu e não saía, a fala ficava travava tudo isso aqui, ó, da minha laringe, minha faringe, a língua, a mandíbula travava, e parece que a palavra ficava e não ia, o resultado da fala não saía. E aí, eu lembro que eu cortava pequenos pedacinhos de papel com as palavras que eu tinha mais dificuldade, eu dobrava assim, ó, e ficava na minha casa, atrás da porta, encostada na porta para ninguém abrir essa porta e me ver fazendo um exercício mental, né, que ali eu me propus a fazer. E ali eu anotava a palavra, por exemplo, vou citar uma palavra aqui, microfone, anotava microfone, lia a palavra, esse era meu método, tá, gente? Assim, eu anotava, escrevia, microfone, um exemplo que eu tô dando aqui, mas na época usei outras e várias palavras. E ali eu ficava lendo, ficava um tempão assim, tentando memorizar aquela palavra. Lia, não falava nada. Depois de um tempo de fazer o reconhecimento de cada letra, de cada sílaba, eu falava mentalmente. Ainda não falava em voz alta, falava mentalmente. Eu lia, internalizava a palavra, falava mentalmente, e mentalmente a gente não gagueja. Então eu queria de alguma forma que esse não gaguejar mental se expressasse também na minha fala. E aí eu ficava matutando aquela palavra e imaginando falando aquela palavra em algumas situações. E depois de pensar, falar, agora é hora de falar essa palavra. E falava. Saía gaguejada algumas vezes, sim, claro, estava treinando. Então, quando o cérebro ele está reaprendendo, ele vai errar, ele vai acertar. Primeiro, você faz com que o cérebro visualize uma imagem, visualize o movimento que você quer fazer, e também o cérebro ele precisa, de alguma forma, se comunicar com outras regiões de associação, área motora, ele se comunica com o cerebelo, e ali o cerebelo, na verdade, ele vai entrar em ação quando o movimento da fala estiver sendo executado, porque ele é como se fosse um feedback. Não, por exemplo, a fala saiu errada, o cerebelo percebe que a fala saiu errada e manda o comando, ó, faz ajustes, faz ajustes. E assim é um trabalho que leva tempo. Não é um trabalho que hoje eu treino, amanhã eu estou melhor. É um treino mental, em todo treino de reabilitação, todo treino onde você precisa reeducar seu sistema cerebral, ele demora um tempo. E muita gente já me perguntou, Dani, mas por quanto tempo eu preciso fazer os exercícios? Gente, exercícios, eles precisam ser feitos o tempo todo, mas o que, que é o tempo todo? Por exemplo, se eu pego uma metodologia como essa de trabalho mental. Eu escrevi, usei minha mão para escrever, ou seja, minha área motora da mão está escrevendo aquela palavra. Meu cérebro já visualiza, já tem uma noção, ele recruta regiões ali onde vão dar o comando para a fala sair, manda esse comando para a fala de fato sair, e ali você tem o feedback. E quando isso acontece em casa, você tem ali o treinamento massivo. Porém, quando você vai sair para se socializar, conversar com as pessoas, eh, ler alguma coisa em algum lugar, fazendo uma compra, o seu cérebro ele tem que estar no modo do ativo de aprendizagem o tempo todo. Você precisa ser uma esponja, absorver tudo que o mundo te oferece de informação para usar como treino. Então eu falo que o treino ele é praticamente toda hora, 24 horas por dia. Mas
para você internalizar o método, é necessário você tirar um tempo para entender certinho como o método funciona. Então, para quem tem dificuldades, de fala, quem tem dificuldade aí de pronunciar algumas palavras, tem dificuldade de se socializar, de falar alguma coisa, anote. Anote, mentalize uma situação, fale aquela situação depois de mentalizada, porque seu cérebro ele precisa partir de algo já pré-existente, porque senão ele não vai ter base. E você imitar pessoas, observar situações, observar como elas respiram, como elas se comunicam, vai ser assim um divisor de águas. O mundo ele é cheio de informações, o mundo ele é cheio de práticas, de exercícios para você usar como um repertório para você, né? Então hoje eu trabalho com locução, não é à toa, não é algo assim, nossa, de repente eu caí de paraquedas na locução. Eu sabia desde pequena que eu queria trabalhar com a voz, mas eu não sabia que essa área da locução iria me chamar tanto atenção e eu iria gostar tanto dela. E, e trabalhar com locução é eu fazendo leituras o tempo todo, colocando a minha comunicação o tempo todo para funcionar. E além disso, é conversar com o cliente aqui e ali e interagir, né, o tempo todo. Por mais que seja ali no WhatsApp ou uma videochamadas, já é assim um exercício, de prática diária. Então, não é porque você senta numa cadeira e faça esse exercício do papel, que quando você para de fazer, você deixou de fazer. Não, leva para o seu dia a dia. Use esse conceito para fazer no seu dia a dia, que tudo vai dar certo. E com o passar dos anos, você vai melhorando aos poucos. As mudanças, elas são sutis, né? Se você for parar para perceber uma pessoa que sofre com um AVC, por exemplo, para ela reabilitar os movimentos motores, né, voltar a andar, voltar a falar, recuperar minimamente ali os movimentos, demora um certo tempo. Então, não coloque prazo mínimo. Ah, tem que ter um mês ali, se não acontecer em um mês, não funciona. Não é assim que o cérebro funciona. A nossa ansiedade, ela vai, ela vai nos matar se a gente não tiver paciência. É necessário ter paciência, é necessário ter foco e ali colocar como seu método diário, como se fosse embutido ali na sua vida, seu modo de ser. O seu treinamento de fala tem que ser ali, ó, como seu modo de ser mesmo, como pessoa. Gente, uma coisa que me ajudou muito foi que em uma outra área também, mas envolve a comunicação, tá? Esse vídeo eu tô falando especificamente assim para as pessoas que têm dificuldades na fala, que realmente precisam de ajuda e que precisa de um ponto de partida. Claro que eu sempre vou indicar um acompanhamento terapêutico com um fonoaudiólogo, se precisar de ir num otorrino também pode, se precisar também de ir num psicólogo ou um outro profissional, é sempre bem-vindo um apoio multidisciplinar. É sempre bem-vindo, porque cada profissional ele entende perfeitamente o que está fazendo. E se você tiver dúvidas, procure um outro também para dar uma segunda opinião. É importante. Assim, eu na época não tive condições, eu não tive o conhecimento que eu tenho hoje, mas se na época eu tivesse recursos financeiros, conhecimento, claro que eu teria procurado um profissional. Porém, eu tive que me virar sozinha. E uma coisa bem interessante assim que aconteceu comigo foi quando eu estava conhecendo o meu namorado na época. E nessa época eu tinha muitos problemas de memória. Minha memória, gente, se você falasse comigo aqui, quando você acabasse de fechar a boca, eu não ia conseguir repetir o que você falou. Eu não conseguiria te dar o feedback sobre o que você falou, porque apagava da minha memória. Porque o ambiente onde eu vivia era um ambiente
extremamente tenso, extremamente, peraí gente, eu tive que dar uma parada, uma pausa, mas já voltei. E assim, esse ambiente que eu vivi não era um ambiente adequado para aprendizagem, para o meu desenvolvimento pleno, saudável mental. Não era assim. Era praticamente um ambiente onde te minava mentalmente, né? E eu lembro que quando chegou nessa fase do namoro, de conhecer outras pessoas, eu tive esse problema de memória. E aí eu conversava com as pessoas, principalmente no telefone, com meu namorado na época, eu estava conhecendo, eles pegavam uma caderneta, uma canetinha, um papel com um lápis também, e ali eu anotava tudo que a pessoa falava, tudo que ele falava eu anotava. Aí, para dar o feedback, eu falava: "Espera aí, minha mãe tá me chamando". Mas na verdade essa pausa era pausa dramática, era para tampar a área do fone, né, a área onde eu falava no telefone, para me dar tempo para ler essa mensagem, essa fala, e planejar, o meu feedback. A pessoa estava esperando uma resposta, então eu precisava falar isso. Então, eu passava muito tempo mais ouvindo do que falando, porque eu sabia dessa dificuldade. Porém, os anos foram passando, os anos foram passando. E esse meu namorado, na época, virou meu companheiro, meu marido. E ele me exigiu tanto mentalmente. Falou assim: olha, eu não estou entendendo o que você está falando, Dani. Organiza suas palavras, organiza sua frase, porque você está falando totalmente de forma estrangeira comigo. Não dá para entender. Você está pegando o final de frase e falando no início. E o meio está falando lá no final. Introduz o assunto, eu não estou entendendo. E assim, quando ele brigava comigo na época, porque, gente, não é fácil, né? Quando ele me exigia falar de forma correta, com início, meio e fim, introdução, escreve redação, até ele me ensinou a fazer redação e tudo. E assim, para organizar meus pensamentos, é uma coisa que eu indico para quem não tem um pensamento organizado minimamente, fazer uma redação. Um texto discursivo ajuda muito na comunicação social. Vai te ajudar na comunicação para você interagir com as pessoas perto de você. E aí, com esse esforço de querer ser uma pessoa melhor, de querer melhorar a minha comunicação, eu também introduzi esse método de escrever textos discursivos para que eu pudesse tirar essa muleta de ficar escrevendo toda hora e só falar, né, com as pessoas sem ficar escrevendo. Porque quando eu não escrevia, eu me embananava o tempo todo. Isso me ajudou, né? Eu não deixo de escrever hoje o que eu penso, porque ajuda muito a organizar a ideia, a memória também. Porque a gente, se deixar tudo solto, sem tópicos de referência, a gente se embanana toda. Isso é fato. Então, os grandes palestrantes precisam de quê? De um PowerPoint para guiar suas palestras. Porque se tivesse tudo organizadinho aqui na cabeça, não seria mais fácil, mas de fato não é. Então, só voltando aos tópicos principais desse vídeo, é um, para quem tem dificuldade de fala, trabalhe no método de mentalização. Mentalização é você fazer o seu cérebro organizar, planejar esse movimento e executar, tá? Para quem tem dificuldade de organizar as fala de uma maneira que as pessoas não entendem, porque não tem sentido ali, não tem coerência no que fala, escrever textos dissertativos sobre o tema que você gosta vai te ajudar bastante, tá bom? Principalmente se você quer falar um assunto com alguma pessoa, escreve ali antes. Introduza a ideia, né? Fale ali o início, meio e fim, no papel. Dessa forma, você vai treinar também a sua memória e o seu discurso social, tá bom? Então é isso.
Eu acredito que esse vídeo já tá bastante longo, porque eu contei um pouquinho da minha história, né, um pedacinho dela, e espero que seja útil para você, tá bom? Eu atualmente estou me empenhando muito, estudando muito, numa área que eu adoro de paixão, assim, eu nem sei por que eu fui para outras vias, né, eu estava evitando a área que eu estou atuando hoje, atuando assim, me graduando, né, que é a área da fonoaudiologia, é uma área que eu gosto bastante. Tem a ver com o meu histórico de vida, tem a ver com o meu contexto, e o máximo de pessoas que eu conseguir ajudar de forma, assim, de de gratidão mesmo, por ter esse conhecimento que eu tenho hoje de mim, eu quero poder ensinar um pouquinho disso para as pessoas. E se você puder pegar um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessas práticas que eu fiz e te ajudar de alguma forma, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Então é isso. Esse vídeo eu fiz de forma assim, quis desabafar mesmo, falei com você e espero que tenha te ajudado. E mais pra frente eu quero fazer mais vídeos que venha de alguma forma agregar na sua vida, tá bom? Então espero que você faça bom proveito dessas dicas, dessas orientações e que seja um ponto de partida para você que está meio perdido e que busca um caminho, tá bom?